Boa noite, amados amigos e irmãos aqui presentes e aos que estão em diferentes países, às congregações, aos ministros e irmãos e também aos ministros que se encontram hoje aqui conosco em representação às suas congregações e também ao missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim, lá em Valência, na Venezuela, na congregação do reverendo Marcos Joia, o qual está presente aqui. Mas também o seu filho está lá atendendo as atividades que se realizam e as que estão se realizando aqui também, e assim estão conectados com essa transmissão. Uma saudação para Davi, filho de Marcos Joia, que Deus o abençoe grandemente e sempre use grandemente em sua obra, junto a seu pai Marcos Joia. E que Deus te abençoe grandemente, Marcos Joia, e te use grandemente em sua obra neste tempo final. E Miguel, que Deus sempre o use grandemente em sua obra neste planeta Terra. E a cada um de vocês também que estão presentes aqui. E a todos os irmãos e irmãs que estão em diferentes países. Que Deus os abençoe grandemente e sempre os use grandemente em seu programa correspondente a este tempo final. E leiamos em São Mateus, no capítulo 2, do versículo 1 em diante, até o versículo 21. Diz: E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo perguntaram-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente
iba delante de ellos, E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E eles, vendo a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. su madre María, E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se o adoraram. le ofrecieron E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e siendo mirra. avisados por revelación, E sendo por divina revelação avisados em sonhos, a Herodes, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro después caminho. que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, E tendo eles se retirado, levántate, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, acontecerá que Herodes porque buscará el niño Herodes para matarlo, há de procurar o menino para o matar. y él desbaratando E ele, levantando-se, al niño y tomou o menino e a sua mãe de noite fue a Egipto, e foi para o y Egito. estuvo allá hasta la muerte E esteve lá até a morte de que se Herodes, cumpliese lo para que que se dijo cumprisse o que foi dito da parte por medio do Senhor dijo el Señor pelo por medio del profeta, profeta, que diz: cuando dijo de Egipto llamé. Do Egito chamei o meu filho. Entonces Herodes cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém Todos sus alrededores, e em todos seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que ele diligentemente inquirira dos magos. entonces se cumplió lo que Então fue se dicho cumpriu o por el que foi profeta dito pelo profeta Jeremias, que diz: Voz fue oída en Ramá, Em Ramá se ouviu uma voz, lamentación, lamentação, choro e grande lloro pranto. y gemido. Raquel Raquel que llora chorando a sus hijos os seus filhos y no quiso ser e não consolada querendo ser consolada, porque perecieron. porque já não existem. Pero después de la muerte Morto, de porém, Herodes, ángel del Señor eis que o anjo do Senhor apareció en sueños, apareceu num sonho a José no Egito, diciendo, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, y vete a la tierra de e Israel, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Entonces él se levantó Então ele se levantou, al niño tomou o menino e sua mãe, y vino a la tierra e de foi para a terra de Israel. Que Dios bendiga nuestras Que almas, Deus abençoe nossas su almas palabra nos com a sua permita palavra e nos permita entendê-la. el tema O tema de estudio bíblico do estudo bíblico para la escuela bíblica para a de escola bíblica do próximo domingo en la mañana domingo pela manhã ha nacido é: el rey. o rei nasceu. Solamente una corta Hoje, somente introducción uma al tema curta introdução ao tema de escuela bíblica del próximo da escola bíblica domingo. do próximo domingo. Pueden tomar asiento. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Fue un misterio grande A vinda la venida, el nacimiento de Jesucristo en Belén, e o nascimento de Jesus Cristo em Belém da Judéia pero estaba prometido foi um grande mistério. que una virgen Porém, estava prometido concebiría que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. corrijo Isaías capítulo 7 Isaías, no capítulo 7, versículo 14. y en Génesis E no capítulo 3 nos habla do Gênesis, de la simiente de la mujer nos versículos 14 em diante, nos fala da semente da mulher. nos dice
capítulo 13, verso 15, dice, esto lo habló E Deus falou isto Dios a Eva a Eva y a la serpiente. e à serpente. Capítulo 3, el verso No 14, capítulo 3 do Gênesis, de Génesis, y Jehová Dios dijo a la serpiente, versículos 14 ao por 16. cuanto esto hiciste, maldita serás E então o Senhor Deus disse à y serpente: entre todos los Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera polvo comerás e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. la simiente E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse à mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor de tu sobrino, e a tua conceição. con dolor darás Com dor darás à luz filhos, y tu deseo e o será teu desejo para tu marido, será para o teu y marido, él se enseñoreará e ele te dominará. la simiente de la mujer. A semente da mulher, aqui, La venida del Mesías, é a vinda do Messias, o Messias príncipe que nacería que nasceria através através de uma mulher, lo cual o qual se venció en la parte literal já venceu a parte literal. da la venida del Mesías Porém, para este há tiempo a vinda do Messias para este tempo final de David como filho de Davi, como rey de reyes, como rei de reis e senhor de senhores, como príncipe de paz como príncipe de paz y por consiguiente e, consequentemente, como rey como del planeta rei Tierra, do planeta Terra, con su reino, com o seu reino, el cual es el reino de David, que é o reino de Davi, será restaurado que será restaurado con el trono de David com o trono de Davi en Jerusalén. em Jerusalém. Por lo tanto, para ese tiempo final, Portanto, para este tempo final, una pregunta muy importante, haverá uma pergunta muito importante, como hubo en aquellos días, como houve naqueles tempos do rei Herodes. y será, ha nacido, E a pergunta será: y la pregunta será, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? o rei nasceu? Fue la pregunta Onde está o rei dos judeus que nasceu? que llegaron a Jerusalén. Foi a pergunta daqueles magos que chegaram lá em Jerusalém, Buscando al rey de los judíos que había nacido en aquellos días, chegaram procurando o rei dos judeus que tinha nascido naqueles dias e perguntaram: ¿dónde está el rey Onde está o rei dos judeus que nasceu? porque su estrella hemos visto en el oriente? Porque vimos a sua estrela no Oriente. San Mateo capítulo 2, São Mateus, no capítulo 2, versículos 1 ao 12. el verso 2 de San Mateo, capítulo 2, verso 1 al 2, dice, No versículo 2 de São Mateus, versículos 1 e 2 diz: E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, Herodes, no tempo do rei Herodes, oriente a Jerusalén, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Onde está o rei dos judeus Porque su estrella hemos visto en el oriente que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo? Esta era la pregunta
para aquel tiempo y esa es la pregunta Essa para este tiempo. foi a pergunta para aquele tempo, e essa é a pergunta para este tempo. Tiene su E a pergunta para este tempo tem a sua resposta sello no 7º selo de Apocalipsis. do Apocalipse. Ese será el misterio Esse será o maior mistério de la raza humana. da raça humana El día posterior, para o último dia. ese misterio del séptimo Esse sello mistério do 7º selo está no capítulo 8 do Apocalipse, no versículo 1, onde diz: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. O mistério do 7º selo é a vinda do rei de Israel, a vinda do rei dos judeus para este tempo final. Portanto, estejamos apercebidos, porque essa é a grande promessa para a humanidade e, sobretudo, para os judeus. Onde está o rei dos judeus que nasceu? Assim perguntaram os magos que vieram do leste viajando para a terra de Israel. Ellos, como eran magos, astrólogos ou astrônomos, miravam ao cielo porque a terra de Israel estava a oeste deles. Eles, como eram magos, astrólogos ou astrônomos, olhavam para o céu, porque o firmamento é a primeira Bíblia. Por isso a Bíblia nos fala de estrelas. E o próprio Apocalipse, no capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E aqui, no capítulo 10 do Apocalipse, do versículo 1 em diante, diz: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: Sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. E o anjo que eu vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou: Por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos.
La voz que oí del cielo habló otra vez. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Diciéndole que me E eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. Y él me dijo, E ele me disse: toma toma-o y cómelo. e come-o, Y te amargará e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Entonces dame el librito E del tomei o livrinho da mão do anjo y lo comí. e o Y comi, era dulce en mi boca e na minha boca era doce como mel. E tendo-o comido, o meu ventre ficou Y él amargo. me dijo, E ele me disse: importa que profetizes outra vez muchos pueblos, a muitos povos, nações, línguas e reis. este ángel Este anjo desciende del cielo que desce do céu, el librito no Apocalipse capítulo 10, humano es el ángel del com o livrinho aberto em sua mão, hebreo de la esclavitud en Egipto. é Es o anjo do pacto que libertou ao povo hebreu da escravidão no Egito. en el Espíritu Santo, É o Senhor em Espírito el Santo. ángel del pacto. É o Espírito Santo, o anjo do pacto. Es el Señor É o Senhor en su cuerpo angelical. no seu corpo angelical. Vean, Éxodo capítulo Vejam no livro do Êxodo, no capítulo 23, en adelante. do versículo 20 em diante. Éxodo capítulo 23, E diz: verso 20 en adelante dice, y aquí yo envío mi eis que eu envio um anjo diante de ti, camino para que te guarde pelo caminho preparado. e te leve ao lugar que te tenho preparado. Y oye su voz. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Perdonará, Não provoques a ira, porque mi nombre es porque não perdoará vossa rebelião, porque meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz ser enemigo e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. porque Porque mi ángel irá de la o meu anjo irá adiante de ti tierra del amorreo, e te levará aos amorreus, del cananeo, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. este ángel Este anjo es el cuerpo angelical é o corpo angelical de Deus, teofánico de Dios, o corpo teofânico de Deus, llamado también também chamado el Espíritu Santo. Espírito Santo. Por eso la Escritura dice que siempre que aparecía este ángel del pacto, Por isso a Escritura diz Dios que sempre que este anjo do pacto aparecia, Deus estava presente. que Dios le había Diziam que Deus tinha aparecido, su cuerpo angelical. que tinha aparecido no seu corpo angelical. Dios nadie le vio, Mas a Escritura também diz que jamais alguém viu a Deus. Portanto, el Padre nadie le vio jamás.
Jamais han visto el cuerpo angelical alguém viu llamado el ángel del pacto, a Deus, o Pai. el ángel de Dios, en el cual está el nombre Somente viram de Dios. o corpo angelical de Deus, chamado anjo do pacto, anjo de Deus, no qual está o nome de Deus. En cada Depois, mensajero de Dios, cada profeta, quando se faz carne em cada mensageiro de Deus, em cada profeta, o Espírito Santo fala a mensagem el mensaje correspondente através desse profeta mensageiro, viene en cada para mensajero a de qual vem em cada mensageiro de Dios Deus. testimonio Deus deu testemunho disso a través de Zacarías. através de Zacarias. Y dice en Zacarías capítulo E no 5, capítulo 7 de Zacarias, nos versículos verso 11 11 al 12, e 12, pero no quisieron disse: escuchar eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, para no oír, ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, no oír la ley, fizeram seus corações ejércitos, como pedra de diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos profetas, enviara pelo seu Espírito por tanto, gran por intermédio dos primeiros profetas. los ejércitos Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. los profetas, Como Deus falava por meio dos profetas? Por meio do seu Espírito Santo, que é o anjo do pacto, o anjo de Deus. Deus usava Deus usava carne, um corpo de carne, profeta mensajero, o qual era en el cual moraba Dios, um profeta mensageiro y hablaba por medio de ese velo de carne, de esa persona llamada no qual Deus morava em Espírito Santo, fue Abraham, Isaac, e falava por meio desse véu de carne, dessa pessoa chamada profeta, Isaías como foi Abraão, Isaque, Jacó, y todos como foi Moisés, los demás. como foram Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os outros profetas, como também Samuel. Tiempo final, Para este tempo final, promesa que nós temos a promessa de que o rei de Israel, el rey o rei para el reino para mundial, o reino milenar, años reino de 1000 anos, sobre Israel, sobre Israel, y desde Israel em Israel, aparecerá e aparecerá grande de toda la vida. desde Israel. Esse é o maior mistério de toda a Bíblia. Quando esse mistério do sétimo selo En Apocalipsis foi aberto no céu, 8, no capítulo 8 do Apocalipse, silencio en el cielo houve silêncio por media hora por quase meia hora para evitar no céu, para evitar que houvesse imitações, para evitar que fizessem imitações que las personas e evitar que as pessoas engañadas, fossem enganadas imitación, com imitações, porque la promesa porque a promessa da vinda do rei, de la venida de da vinda do filho de Davi, será cumplida será cumprida tiempo neste tempo final. ya para el cristianismo, Seja para o cristianismo, para os gentios, ya envió el precursor que fue el reverendo William Branham. já enviou o precursor, Para los judíos que foi o reverendo William Branham, será e para os judeus la manifestación del ministerio del será a manifestação así como do la quinto manifestación Elias. del cuarto Elías, Assim como houve a manifestação do quarto Elias no reverendo William Branham, haverá uma quinta manifestação del ministerio do ministério de Elias, como uma das duas oliveiras de Zacarías, que aparecem no capítulo 4 de Zacarias, nos versículos 11 ao 14. son los dos olivos que están delante de la presencia de Dios, los cuales aparecen también Esses são as duas oliveiras que estão diante da presença de Deus,
os quais aparecem também no capítulo 11 en el capítulo do Apocalipse. Também aparecem no capítulo 10, se come el librito quando se come o livrinho que está aberto abierto y dado de la mano del ángel. e que foi entregue pela mão do anjo. Son manifestados esos libros. Vêm os ministérios, e esses dois ministérios das duas oliveiras, Capítulo 11, verso 1 al 14. em seguida, são manifestados no Apocalipse capítulo 11, nos versículos 1 ao 14. Israel Portanto, Israel tiene que estar esperando los tem de estar esperando as duas oliveiras de Zacarías do capítulo 4 de Zacarias, versos 1 al 14 do versículo 1 ao 14, y Apocalipsis e do Apocalipse capítulo 11, verso 1 al 14 versículos 1 ao 14, y demás profecías. e demais profecias, como Isaías capítulo a de Isaías, 61, no capítulo 61, 2, do versículo 2 em diante. esos de ministerios proclamarán Esses dois ministérios el juicio divino proclamarão o juízo divino reino de los que virá sobre o reino dos gentios, que está nos pés de ferro e de barro de lodo. esos de ministerios son Esses dois ministérios los que abren são os que abrirão os olhos de Israel con gran voz de trompeta e com a grande voz de trombeta cristalizarão la fiesta de las a festa das trombetas, do capítulo verso 24 al 25 23 de Levítico, versículos 24 e 25. la iglesia del Señor Jesucristo O Senhor virá en el cristianismo no cristianismo para a igreja do Senhor Jesus Cristo para para darle la lhe dar a fé, para ser transformada e levada com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. por tanto no habrá Portanto, não haverá conflitos entre la iglesia a igreja do Senhor Jesus Cristo e y el judaísmo. o judaísmo. Portanto, Portanto, los judíos van a ver os judeus verão al Señor viniendo. ao Senhor vindo por sua igreja Este es e dirão: este é o que nós estamos esperando. y la interrogante será E a interrogação será: en medio del por que no meio do cristianismo? al final No final, vendrá en la edad de piedra virá na era de pedra angular, como está señalado como está assinalado, porque será paralelo ao tempo de Jesus e dos apóstolos Juan el Bautista. e de João o Batista. Pero todo será Porém, tudo será em simplicidade. ese misterio será abierto en la apertura del séptimo sello, porque Esse mistério será aberto el sello para na abertura do sétimo selo, creyentes, porque isso é o sétimo selo para os crentes no cristianismo. para los judíos Para os judeus, será será el ministerio o ministério das duas oliveiras, o ministério de Elias e de Moisés, de un profeta como de um profeta como o profeta Elias, profeta. de um profeta como o profeta Moisés. Todo será sencillo. Tudo será simples. En la visión de la carpa Na visão da tenda, no seu cumprimento, vamos a ver nós veremos el cumplimiento o cumprimento do sétimo selo y el cumplimiento e o cumprimento de los dos olivos, das duas oliveiras para o povo hebreu, los cuales os quais nós amamos de todo o coração, el pueblo hebreo porque o povo hebreu, os judeus, van a recibir la bendición receberão a maior bênção recibido en tiempo que se tenha recebido em algum tempo. Eles receberão
a bênção do rei dos judeus, del hijo de David, do filho de Davi, para sentar-se no trono de Davi e reinar en el reino de David por 1000 anos por 1000 años, no reino de Davi y traer la paz a Israel y a todas las naciones e trazer que se unirán a paz a Israel e a todas as nações que se unirão a esse reino do filho de Davi, ser un reino o qual será judío, um reino judeu. y desde Jerusalén, E de Jerusalém, que será la capital, que será a capital desse reino do filho de Davi, el cual es heredero o del qual trono é herdeiro do reino e do trono de reinará Davi, sobre Israel y sobre todas las naciones. daí reinará sobre Israel e sobre todas as nações. Aí será quando Israel receberá a paz permanente, El reino de porque receberá o reino de Deus, o qual será estabelecido nesta terra. Así es que los judíos Assim que os judeus têm uma grande bênção no programa divino. y en este tiempo final, E, neste tempo final, en la cristalización na cristalização, o materialización na materialização ou no cumprimento da festa das trombetas, de Levítico do capítulo 23 de Levítico, verso 24 y nos versículos 24 e 25, surge surgirá o chamado al judío, aos judeus ou todas las tribus, aos hebreus de todas as tribos de Israel. surge el llamado para colocar Surgirá o chamado para colocá-los a salvación na salvação final, porque será deste tempo final, en el tiempo para porque será no tempo para Deus a todas las naciones, julgar a todas as nações. Porém, Israel terá a bênção que entrará al reino de Dios, de entrar no reino de Deus e, consequentemente, entrará no reino de Davi, al reino de no reino do filho de Davi, que se sentará no trono de Davi, reinará traer la paz e trará a paz para Israel y a todas e para todas as nações. tan Tão simples assim. como eso. Por lo tanto, Portanto, os judeus verão la venida del rey a vinda do rei de Israel, de los judíos se prepara do rei dos judeus, de los escogidos primeiramente no meio dos escolhidos dentre os gentios, e depois en medio de ellos, o verão no meio deles, porque dirão: este é que nosotros quem nós estamos esperando. ¿por qué? E por quê? Con los gentiles. Com os gentios? Ese misterio va a ser aclarado cuando se cumpla la visión de la carta. Este mistério será esclarecido quando se cumpra a visão da tenda. Todos estos misterios Aí será quando todos esses mistérios serão abertos concluirá e se concluirá la dispensación a dispensação da graça y será introducida e será introduzida a dispensação do reino los judíos. para os judeus. La pregunta va a ser E a pergunta será: de los reyes de los judíos. onde está o rei dos judeus? La pregunta A pergunta de los magos fue, dos magos foi: onde está o rei dos judeus que nasceu? y ese es un misterio. E esse é um mistério, El misterio más grande de o la Biblia, maior mistério da Bíblia, en las escrituras, contido nas Escrituras. y con la apertura del séptimo E com a abertura do sétimo selo, no capítulo 8 do Apocalipse, será abierto esse mistério ese misterio será aberto aos crentes em Cristo e depois ao povo hebreu, a los judíos. aos judeus, que têm a promessa de grandes bênçãos Para reinar el rey de los judíos, para o rei dos judeus reinar trono de David en Jerusalén, lá em Jerusalém, y restaurar el reino no trono de Davi, e restaurar o reino de Davi. el reino del Aí será onde o reino dos judeus, que é o reino de Davi, cubrirá cobrirá
toda a terra. y todas las naciones serán E benditas todas as nações serão benditas nesse reino desde Israel que desde Israel y desde Jerusalén e de Jerusalém, y el trono, que terá a capital e o trono, daí a bênção sairá las naciones para todas as nações. judíos, Assim que os judeus, como povo de Deus, como nação terrena, têm a maior promessa, a de rey ter de los judíos, ao rei dos judeus sentado no trono de Davi, con el reino de David com o restaurado reino de Davi restaurado, sobre reinando todas las naciones. sobre todas as nações. Es una promesa para É uma promessa para os judeus, para o povo hebreu, va a ser cumplida a qual será cumprida neste tempo final, que é o último dia. ¿Dónde está Onde está o rei dos judeus que ha nacido? que nasceu? Fue la pregunta de los magos Essa foi a pergunta dos magos, en Jerusalén lá em Jerusalém, a los líderes religiosos. aos líderes religiosos. Ha nacido. O rei nasceu. Preguntan ellos, Eles perguntaram: onde está? ¿dónde está el rey? Onde está o rei dos judeus que nasceu? Si esa pregunta Se essa pergunta foi boa naquele tempo, va a ser hecha será feita novamente neste tempo final. nuevamente. ¿Dónde está el rey de los Onde judíos está o rei dos judeus que ha nacido? que nasceu? La buena noticia A era boa que notícia era que tinha nascido había nacido, pero todo tenía o rei dos que judeus, cumplirse conforme. mas tudo tinha de se cumprir conforme as profecias. La pregunta es, ¿dónde A pergunta é: está el rey de los judíos onde está o rei dos judeus ha nacido? que nasceu? Esa es la pregunta más Essa grande que é a maior pergunta una persona- que uma pessoa pode fazer. y la contestación E a correcta resposta correta es la más grande é a maior que uma para pessoa escuchar, poderá ouvir. y la bendición más grande E a bênção maior será verlo, vê-lo, creerlo, crer nele, llevarlo en nuestro corazón, levá-lo em nosso coração, em nossa mente su mensaje final, e ouvir a sua mensagem final, en donde estarán siendo llamados todos los hebreos a la fiesta a mensagem onde estarão sendo chamados todos os hebreus para a festa das trombetas no último dia. O rei nasceu. Eso ya sucedió Isso já sucedeu 1000 años atrás, há 2000 anos atrás repetirá en este tiempo. e se repetirá neste tempo final. Por lo tanto, Portanto, lo que pasó o que se passou há 2000 anos atrás já é história. ahora falta E agora falta la venida de a vinda do Senhor ao seu povo su pueblo. no último dia. Nos dará la fe para ser transformados Ele nos dará fé para sermos transformados e levados em carros de fogo com ele, a ceia das bodas do Cordeiro, como foi profeta Elías, com o profeta Elias, fue quando se foi desta terra, arrebatado o qual foi arrebatado carros. por carros de fogo que vieram buscá-lo. Los carros de fuego son llamados Os normalmente carros de fogo, platillos voladores. os carros de fogo normalmente são chamados de discos voadores. E este é o tempo Para la aparición para a aparição de esos carros de fuego. desses carros de fogo. Vean en el tiempo también del Vejam que também no tempo do profeta Eliseo Eliseu, aparecieron muchos carros de muitos carros de fogo apareceram fuego alrededor de su casa, em torno da sua casa, viéndolo. protegendo-o. Los carros de fuego, Os carros de fogo ou discos voadores, la ciencia, dos quais a ciência la pregunta tem a pergunta: o que são? de dónde han venido, De onde que vieram? vienen. E para que vêm? En la Biblia tenemos la respuesta a todas
esas preguntas Na Bíblia temos a resposta a todas essas perguntas que surgem sobre os discos voadores. carros, A Escritura diz que os carros de Deus multitudes, são multidões, millones, são milhões. y aparecen ahí en E suas aparições na Bíblia sus apariciones foram diferentes aos diferentes profetas de Deus. en el monte Sinaí. Até no Monte Sinai Sinaí estaba lleno de ángeles. estava cheio de anjos. Así, Assim a Escritura diz. o sea, Ou seja, que por milenios que por milênios estiveram aparecendo na terra y están primeros e são antes que Adán y Eva. de Adão e Eva. Así es, Assim que que no es cosa nueva. os discos voadores ou carros de fogo não é coisa nova. Los voladores serán llevados en el Em rapto carros de fogo ou em discos voadores, os crentes em Cristo do tempo final, da etapa ou da era correspondente a este tempo final, serão levados no rapto ou no arrebatamento da igreja à casa do nosso Pai Celestial, na sétima dimensão, para capa o edad de corazón. a ceia das bodas do Cordeiro. Por lo tanto, estemos preparados, Portanto, estejamos preparados, porque algo grande preparándose está se preparando, preparado para ou está preparado bendición para a bênção de los creyentes dos crentes em Cristo y también e também del pueblo do hebreo, povo hebreu, el cual o qual recibirá. logo receberá uma grande bênção. Estamos Estamos en este entrelace nesse entrelace dispensacional e, por consiguiente, consequentemente, neste entrelace de un pueblo de um povo a otro pueblo. com outro povo. Oremos mucho por Israel. Oremos muito por Una Israel, bendición muy grande porque há uma grande bênção para Israel y queremos e queremos que la aproveche bien. que a aproveite bem. Queremos la bendición Queremos a bênção de Deus para Israel. Israel, para o povo hebreu. Oremos mucho por Oremos muito por Israel, para que Dios los para que Deus desperte, a la realidad de la bendición que tiene Dios para que Deus a desperte y todo a realidade da bênção que tem en el marco para Israel. de la restauración de la E tudo isso está no marco da restauração do reino de Davi e do trono de Davi. Nesse marco é que virá vendrá el hijo de David, o filho de Davi, el rey de o rei dos judeus, o rei de Israel. ¿Dónde está el rey? Onde está o rei dos judeus Ha nacido. que nasceu? Nuestro tema de instrucción ha sido O nosso tema de introdução foi el rey. O Rei Nasceu. Próximo domingo continuaremos No próximo domingo continuaremos no estudo bíblico. Hoje foi somente a introdução. hemos cubierto bastante en esta ocasión Tivemos bastante cobertura nesta ocasião, algunos detalles que por el tiempo en esta ocasión mas no domingo estaremos em alguns detalles que, pelo tempo, entrar. nesta ocasião de introdução, nós não pudemos entrar. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. Nos E nos use grandemente em seu reino, neste tempo final, en el nombre del no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. con nosotros Conosco o reverendo José Benjamin Pérez continuación. para continuar.
Feliz Navidad y Feliz Natal e próspero Ano Novo para para todos. mí también. E para mim também. Le bendiga y les guarde Que Deus os abençoe e guarde. y nos continuaremos E continuaremos nos vendo em todos os dias de actividad. de atividades. Ya el reverendo O reverendo José Benjamin Pérez dirá los días de actividades dirá os dias de atividades hay que programou